Reino dos céus. Reino dos céus. Uma igreja forte. Uma igreja forte. Paz e luz, Igreja Viva de Jesus. Bezalel. Que o nosso Deus te abençoe rica e abundantemente. Em nome de Jesus. Hoje é dia de estudo forte no santuário. Dia de aprendermos mais. E estamos no capítulo 7, vamos finalizar hoje, mas não está no fim não, pelo contrário. Quem está chegando agora pode ir começando, porque toda quarta-feira começa o curso de Vida Profunda com Deus, o estudo para quem precisa evoluir na fé e viver o reino dos céus. Quem está chegando agora, não preocupa. Você, quando chegar no final do capítulo, nos final dos capítulos, a gente volta para fazer uma revisão para você pegar o que você perdeu e aqueles que estão participando poderem reavaliar e entender melhor cada capítulo, cada ensinamento, porque o conhecimento faz a diferença. E nós estamos num momento tão forte, nos preparando para dia 16, o encontro no Monte Manaim, os atos proféticos, passando pelo Vale de Elim, no refrigério da alma, no monumento da Bíblia Sagrada, abençoando a nossa família, passando por Gilgal e tendo a visão do renovo. E esse ano, especialmente a Bispa Bárbara Barcelos, muito usada por Deus, vai levar você ao banho da fonte de Ana para gerar o filho que você ainda não teve, o fruto que você ainda não realizou, o sonho que você precisa realizar e até hoje não conseguiu. Mergulhar no rio sagrado, passando pelo monumento da revelação e passando pelo Vale de Hebrom, até chegar no tabernáculo sagrado, onde as Marias de Deus, as Marias de Manaim, vão se tornar Déboras, na unção de Débora, dançando diante da Arca da Aliança. Vai ser muito forte a entrega da capa apostólica para aqueles que querem receber o renovo do dobro do ministério do nosso apóstolo Adelino de Carvalho. A troca de raízes com a nossa apóstola Sol, Daniela Carvalho, e as quebras de demandas realizadas no altar de Elias. Falar que tudo é muito forte é pouco diante do que vai acontecer. E hoje, nesta aula, você vai ser preparado. Aliás, hoje é dia do Arcanjo Miguel. Muita gente vem ao santuário. Os pastores, os profetas, as profetisas de Deus estão em plantão e aproveitando para passar para você o conhecimento deste estudo que vamos ter hoje. Hoje, o Espírito de Deus vai falar muito com você e eu quero agradecer a Deus por tudo isso. Obrigado, meu Deus, pela grandeza e pela graça revelada do Teu Santo Espírito. Obrigado, Senhor, pelo que está acontecendo agora. O reino dos céus dá mais um passo forte rumo à vitória e ao poder. Obrigado pelos testemunhos que já estão começando a surgir, porque quando começamos a caminhar rumo à luz, tudo de bom vem para nós. Obrigado, meu Deus, pela vida dos meus apóstolos. Meu apóstolo primaz Adelino de Carvalho, minha apóstola Sol, Daniela Carvalho. Obrigado pela vida da Bispa Bárbara Barcelos, que vai ser tão usada pelo Senhor, e pelo profeta Samuel que está chegando aí. Muito obrigado por cada profeta, profetisa, por cada grupo que se prepara para ir ao Monte Sagrado. Te louvo e te agradeço, meu Deus, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Que Deus seja louvado, que o Espírito Santo te abençoe. Mas antes da aula, vamos receber a nossa apóstola Sol, Daniela Carvalho. Reino dos céus. Reino dos céus. Uma igreja forte. Uma igreja forte. E nós vamos no Monte Manaim ter atos proféticos muito fortes e decisivos na vida de cada pessoa, na sua vida. Eu vou estar fazendo a troca de raízes no Santo dos Santos. Bispa Berenice Costa profetiza, as profetisas da equipe dela
bispa Débora Rocha e as profetisas da equipe dela estarão fazendo quebra de demanda e quebra de maldição no altar de Elias. São atos proféticos profundos. Tanto a troca de raízes existenciais para quem precisa zerar a vida, apagar o passado de sofrimento, de dor, a seiva que nutre de dentro para fora a sua vida e seus resultados. A troca de raízes troca esse potencial para a força de Abraão, Isaque e Jacó. É muito forte a troca de raízes. Quebra de demanda é para sofrimentos que foram mandados de fora para dentro. Alguém que te inveja, alguém que deseja ver a sua morte, o seu sofrimento, a sua ruína, que trama contra a sua vida nas trevas. Isso é quebrado em quebra de demanda, obras das trevas mandadas para te destruir. Quebra de maldição hereditária, que você herda uma maldição. O avô fuma e o bisavô morreu com câncer no pulmão porque fumou até a morte. O pai fuma, o avô está doente por causa do cigarro, o pai está doente por causa do cigarro e você aí fumando. Tem que quebrar essa maldição. Olha aqui para mim. As guerras que você covardemente não luta, você vai ter que assistir seus filhos lutar. Então, se tem algo na sua vida que você tem que resolver, que seu pai não resolveu, por isso passou para você. Seu avô não resolveu, por isso passou para você. Seu bisavô não resolveu, por isso que chegou até você. Resolva, para que você não veja seus filhos sofrerem o seu sofrimento. Isso serve para todas as áreas da sua vida: sentimental, familiar, profissional, na saúde, na paz. Você quer um bem maior do que a paz? Tem gente que tem tudo e não tem paz, então não tem nada. Então, ponha ordem na sua vida. E essa ordem é espiritual. Fala comigo, a ordem vem de cima. Vira para o seu irmão e fala com ele assim: põe ordem na sua vida. Nós vamos ter no Monte Manaim, pela primeira vez, um ato profético poderosíssimo, inédito, na fonte de Ana, para a abertura da madre, de todas aquelas pessoas que sonham em gerar filhos físicos, e também um sonho que está como um parto amarrado, que está como uma esterilidade na sua vida, e você não consegue gerar e parir esse sonho, parir esse filho. E a bispa Bárbara Barcelos, no auge dos seus 9 meses de gravidez, estará repleta do poder do alto, ministrando na fonte de Ana, sobre a vida de cada mulher, sobre a vida de cada pessoa que vai estar ali nesta fé, para receber a abertura da madre, a abertura do ventre, o poder de gerar, de frutificar, de dar muitos frutos. Vai ser muito forte este ato profético da oração de Ana. E ela vai estar ministrando agora dia 16 de maio na fonte de Ana, no Monte Manaim. Me perguntaram: apóstola, vai ter a abertura dos 7 mergulhos? Normalmente, quem não abriu os 7 mergulhos ainda vai abrir agora, dia 16 de maio, no Monte Manaim. Nós vamos ter pela primeira vez, e olha só, os irmãos me perdoem, a minha mitideza como mulher de Deus, assim como nossas irmãs, mas olha o que Deus fez de presente para as mulheres no mês das Marias de Manaim, no encontro das Marias de Manaim, a dança profética das mulheres, rainhas Esther, mulheres do reino, vai ser diante da Santa Arca Sagrada da Aliança. Vocês são muito privilegiadas. Um ato profético poderosíssimo. Dia 16 de maio, grande encontro com Deus no Monte Manaim. Um dia inesquecível, o ato profético da Dança das Marias representa uma poderosa manifestação de louvor, adoração e fé.
Um momento em que cada mulher apresenta a Deus, em forma de sacrifício e adoração, o seu propósito no altar dos altos louvores. Com vestes de júbilo, cada movimento e cada gesto mostram a unção, o poder e o louvor que tocam os céus. O apóstolo Adelino de Carvalho e a apóstola Sol estarão ministrando a unção de Débora para você se levantar, dominar e fazer a diferença. Eu faço a diferença, eu faço a diferença, eu faço a diferença por onde eu vou. Eu faço a diferença, eu faço a diferença. Cheguei chegando, cheguei chegando. Débora profetizou uma unção que trouxe vitória ao povo de Israel. E é essa unção que você vai receber no Monte Manaim. Dia 16 de maio, grande ato profético das Marias. Prepare a sua caravana e faça a luz do seu santuário brilhar. Graças a Deus. E vamos à aula de hoje, do capítulo 7, Bom Você Se Torna, parte 2. A aula na semana passada aprendemos que as habilidades, elas têm que ser trabalhadas. Você tem que entrar com dedicação, focado naquilo que você quer, concentrado e entendendo que a sua parte você faz, a parte de Deus Ele faz. Por isso a sua fidelidade com Ele precisa estar em sintonia, alinhada ao pensamento de Deus. Não adianta você querer fazer as coisas do seu jeito. Do seu jeito não dá. Jacó, ele, quando valorizou a primogenitura, ele entendeu que o sagrado de Deus vinha na frente. Esaú achava que as coisas tinham que ser do jeito dele, e com isso ele desprezou o sagrado. Mas nós não. Estamos aprendendo a entender que o que é certo tem que ser feito, e a batalha certa tem que ser lutada. E para isso, você tem que se dedicar. Separar o tempo para você conhecer a palavra de Deus, ler os livros do apóstolo, ter um alinhamento espiritual e aí seguir em frente. Eu só quero, antes de dar início à aula, avisar que talvez você deve estar achando que a minha voz está um pouco mais baixa. É porque, graças a Deus, eu estou recuperando de uma pneumonia muito grave que eu passei. E mais uma vez é um testemunho de que Deus está do lado daqueles que não aceitam parar. Não é nada, não é um problema, não é uma dificuldade, não é uma luta que vai fazer você parar de fazer o que você tem que fazer. Inclusive, é isso que vai favorecer para você se tornar bom no que faz. Não recuar, não aceitar, não retroceder. É avançar sempre, é para frente e para cima, para frente e para cima. Vamos lá? Vamos à aula de hoje? Capítulo 7, parte 2, página 115. Vamos lá no finalzinho da página 115. Acompanha comigo? Com toda a sua sabedoria, Salomão compreendeu que a verdadeira prosperidade não está em apenas possuir riquezas, mas em saber como usá-las para o propósito de Deus na sua vida. É aqui que entra o verdadeiro conceito da sociedade com Deus. Existem pessoas tão pobres que tudo o que elas têm é dinheiro. Elas acumulam riquezas, mas são miseráveis em paz, alegria e propósito. O que faz a diferença é a fidelidade a Deus. Diz a palavra de Deus, no Salmo 23:1, o Senhor é meu pastor e nada me faltará.
E com isso você tem que entender que não basta apenas você acumular. O acúmulo é como se fosse o seguinte: você vai colocando no seu barco todo tipo de pedras. Pedras preciosas, pedras que não valem nada, e o barco vai pesando. Até chegar um ponto que ele está tão cheio de pedras que ele não vai ter mais sustentação e ele vai acabar afundando. A vida de muita gente é assim. Eles estão muito preocupados com a fama, com a glória, muito preocupados com o dinheiro que vão amealhar, que vão conseguir, que vão juntar, e esquecem que para viver uma vida boa é necessário você viver uma vida íntegra, completa. É isso que o reino dos céus proporciona para a gente. O reino dos céus não fala para você assim: olha, você vai ficar agora rico da noite para outra, de hoje para amanhã vai aparecer dinheiro, vai chover dinheiro nas suas mãos. Não é por aí. Peraí, presta atenção. A prosperidade ela vai vir num conjunto de fatores. À medida que você aprender, inclusive, a usar o seu dinheiro. Tem pessoas que não sabem usar o dinheiro. Elas não sabem usar o dinheiro a seu favor e nem a favor da casa de Deus, pois não ofertam, não são fiéis no dízimo. E elas vivem murmurando, vivem reclamando, acham sempre um motivo para reclamar. E acabam trazendo para si um acúmulo de derrotas e não de vitórias. Para você se tornar bom, é preciso seguir algumas coisas que eu adicionei aqui, junto ao livro da apóstola, que eu peguei das palavras que ela falou no livro. Se você leu, você vai compreender e concordar comigo. Olha aqui. Aprenda a ser bom. E a ser bom que eu estou falando não é ser uma pessoa boa, é bom no que faz. Nossa vida é formada em ciclos. Em tempos nós temos que encerrar um ciclo e começar outro. E sempre no encerramento do ciclo, nós temos que apresentar a Deus o fruto daquele ciclo. A palavra de Deus em Eclesiastes 3:1 fala que há tempo para tudo. Ou seja, se você consegue compreender e chega um momento, por exemplo, você vai se casar. Você está se preparando para o casamento? Porque o ciclo de solteiro está acabando. E esse ciclo de solteiro tem que terminar como? Com um aprendizado para entender o que é um casamento, saber realmente se a pessoa com quem você vai se casar vai somar a você ou não. Você tem que entender isso. E no final existe sim um sacrifício, um fruto que tem que ser dado. Uma oferta que tem que ser dada, como muitos fazem para abençoar o casamento, através do vinho do amor, através da bênção que eles recebem no altar. Ou quando você faz uma corrente forte, uma corrente ela não pode terminar sem que você faça seu sacrifício. Você começou um propósito, você tem que terminar. Uma pessoa que faz um voto a Deus para alcançar uma determinada bênção, e ela determina que vai derrubar uma demanda, quebrar uma maldição, trocar uma raiz, ela precisa seguir aquele ciclo, a orientação que foi dada, e no final ela tem que cumprir. O erro de muita gente é começar as coisas e parar no meio do caminho. Não aceita parar. Você precisa cumprir o ciclo para começar um outro melhor. Quem não cumpre, fica sempre arrastando problemas do passado e levando para o futuro. Continua comigo. Não tente levar na conversa. O problema é que a maioria das pessoas está acostumada a levar todo mundo na conversa. Querem levar Deus na conversa e aí não recebem nada, porque Deus não se deixa levar por palavras nem por lágrimas, nem por cantarola, nem por pregação. A palavra de Deus fala em Gálatas 6:7 que de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Então você tem que entender isso. Não adianta você querer: Deus, olha meu sofrimento, Deus está vendo. Deus, olha minhas lágrimas, Ele está vendo. Deus, olha minha dor, Ele está vendo. Mas o que você está fazendo? Você está plantando? Ou você ainda está reclamando, murmurando, esperando que alguma coisa aconteça? Você determinou a sua ida ao Monte Manaim? Você determinou o que precisa fazer para que Deus possa operar na sua vida? Você está servindo a Deus, está evangelizando, está no altar, Deus te chamou para o altar, você está cumprindo isso? Você está orando, está jejuando, está seguindo a orientação do profeta? Se você não estiver fazendo, quer fazer as coisas do seu jeito, não adianta você, eu vou cantar para trazer Deus para mim. Não vai trazer. Você pode até se sentir bem na hora, mas o vazio vai vir depois. Por quê? Porque está incompleto. Quer ser bom no que faz? Faça a sua parte e deixa Deus fazer a dele. Faça a sua parte e deixa Deus fazer a dele. Continuando. Aprenda a ser bom no que faz. Se você não der seu sangue,
nós não vamos ganhar a partida. Sangue significa sacrificar, dar o seu melhor. Em Levíticos 17:11, a palavra de Deus explica e deixa bem claro que o sacrifício tem que ser feito para que aconteça a vitória. Aí alguém fala assim, mas e no Antigo Testamento? E no Novo Testamento, que Jesus sacrificou por nós para nos salvar? Então o sacrifício dele não foi válido? E quando o apóstolo Paulo e todos os apóstolos reuniam dos irmãos aquilo que eles tinham para poder ajudar no alavancar da obra, e era sacrifício. A Bíblia fala que Barnabé, que se tornou um grande homem de Deus e aliado do apóstolo Paulo, este homem, ele pegou um terreno que tinha e deu tudo para a obra. Isso foi um sacrifício, ou não foi? Ou você acha que uma pessoa pode dar tudo assim de mão beijada, aquilo que ela lutou pela vida dela inteira? Não, foi sacrifício, foi sangue, e é o sangue que fala mais alto. Quando o profeta Samuel viu que o povo chorava e derramava água diante do altar, ele mudou e falou, agora é a hora do sacrifício. E foi quando o sacrifício aconteceu que veio a grande tempestade sobre o povo filisteu e o povo de Israel venceu a guerra. Leia comigo aqui, Leia e ouça nossos apóstolos. Sem a liderança certa, ninguém se torna líder de verdade. 1 Coríntios 11:1 nos fala que nós temos que ser imitadores dos apóstolos, ou seja, se você está fazendo a sua parte, ouvindo o apóstolo, você está debaixo de uma liderança. Valorize o sagrado. Quem não souber ligar na terra, não sabe ligar no céu. Êxodo 3:5. Se você não sabe valorizar o que é importante para você, como você vai ter coisas importantes na sua vida? Entendeu isso? Eu, por exemplo, eu estou com a capa apostólica. Essa capa apostólica, eu só uso ela em momentos especiais. Por quê? Eu tenho um valor naquilo que é sagrado. Foi ligado na terra, foi ligado nos céus. Isso representa muito para mim. O altar representa muito para mim. O altar é sagrado. Eu não permito que ninguém brinque com o altar da casa de Deus. Não permito que ninguém brinque com a obra, com o sangue que os irmãos colocam no ofertório. Porque a oferta é colocada no ofertório sagrado. É tudo sagrado. Eu não deixo a pessoa ficar brincando. Você sabe essas piadinhas que o pessoal gosta de fazer? Mas é entretenimento. Vai entretenimento, vai se entreter com outras coisas, mas não brinca com o nome de Jesus. O nome de Jesus não é brinquedo. E tem gente falando o nome de Jesus, sangue do Cordeiro, assim como se fosse qualquer coisa. Entenda, não leve o nome de Deus em vão. Quer ser bom? Olhe bem, não deixe jamais a comunhão semanal do ciclo da Santa Ceia. Em Atos capítulo 20, versículo 7, a palavra de Deus diz que os discípulos se reuniam uma vez por semana no domingo no partir do pão. Isso é bíblico. Você está recebendo a Santa Ceia todo domingo ou não? É só quando você pode, só quando você dá? Meu irmão, você está fazendo isso, então você não está se dedicando em ser melhor. E olha que eu estou falando, você fazendo isso, você vai ser espiritualmente mais forte, melhor no que faz e, consequentemente, isso vai passando para as outras áreas, porque vai te disciplinando. Só para a gente encerrar, aprenda a ser bom no que faz. Jamais perca um conclave. Ali você recebe orientação para servir. Em Hebreus 10, 24 a 25, a palavra de Deus fala que os líderes se reuniam para receber as orientações e a direção dos apóstolos. Então, se você vai no conclave oficial da casa de Deus, você recebe força para você poder realizar durante um mês aquilo que precisa. A orientação que você recebe ajuda você a vencer. Desenvolva seu conhecimento através do estudo bíblico das quartas-feiras. Filipenses 4:9 nos fala que a força de Deus vem através do conhecimento. Quando você recebe o conhecimento, você cresce. Jamais esqueça das batalhas espirituais da sexta-feira. Quer ser bom no que faz? Evangelize. O evangelismo, ele destrói a timidez. Seja no flash mob ou em qualquer lugar, evangelize. A palavra de Deus nos dá ordem para ir e fazer discípulos, isso é evangelizar. Ensine seus filhos através da turminha da madrinha. Provérbios 22:6 fala que se você levar a criança ao caminho certo, ela jamais vai se esquecer dele. Ser sócio de Deus é entender que tudo que você tem vem dele e que tudo que você entrega a ele, o Senhor multiplica. Abel ofereceu o melhor das suas primícias, enquanto Caim deu qualquer coisa. E Deus se agradou da oferta de Abel, porque ela refletia um coração de fé e gratidão, como diz a palavra de Deus em Hebreus 11:4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim, porque tinha sangue.
pela fé, ele foi reconhecido como justo. Quando Deus aprovou suas ofertas, mesmo estando morto, por meio da fé, ainda fala. Então, se você compreende essa visão de Abel, tem gente que fala, mas ele morreu. Mas ele foi justo e viveu junto de Deus. Enquanto Caim foi amaldiçoado e viveu do sofrimento, da dor, com medo de que alguém o matasse. Por isso, o sinal apareceu na vida dele, porque todo mundo sabia que ele era amaldiçoado e aquele que o matar seria amaldiçoado. Olha que coisa terrível, coisa diabólica, viver uma vida de maldição. Abel não precisou viver isso, porque ele sacrificou a Deus. O plano de Deus para a sua vida é muito maior do que você imagina, para te dar aquilo que você talvez nem esteja esperando. Continua comigo, página 116. Quando você é fiel a Deus no pouco, Ele te coloca sobre o muito. Em Mateus 25, 23, a palavra de Deus nos diz que quem é bom e fiel, Deus o coloca sobre o muito e participa da alegria do Senhor. Quem persegue o dinheiro vai viver miserável. O que você deve perseguir é o propósito de Deus na sua vida. É como aquela pessoa que está ali, perseguindo o dinheiro e indo para o buraco. Porque a raiz de todos os males não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Seu trabalho precisa render muito mais do que apenas dinheiro. Seu trabalho tem que render com propósito. Trabalhar com excelência é revelar a Deus através do que você faz. Não se trata apenas do que você faz, mas como faz. Excelência e prática, excelência é prática, é repetição, é capricho e amor. Como o apóstolo Sol nos diz, trabalhar com excelência é revelar Deus através do que você faz. Não se trata apenas do que você faz, mas como faz. Página 117. Você quer ver Deus em algo? Observe a excelência com que ele é realizado. Quer ver o diabo em uma coisa? Observe o descuido e o ódio e a desordem com que é feita. Se Deus vê que você é fiel no pouco e que o honra com temor e realiza tudo com capricho, zelo e excelência, então ele sabe que você está pronto para um nível ainda maior de prosperidade. Você se torna excelente quando transforma sua fé em ação, sabedoria e em prática, disciplina em hábito. Tudo aquilo que você recebe, repete com fé e dedicação, se torna parte de quem você é. É assim que Deus te prepara para o muito. Tudo que você fizer, faça como para o Senhor, porque é Ele quem te recompensará. Essa é a visão e você precisa compreender isso. Quando você começa a fazer o melhor, mesmo que talvez ninguém esteja olhando, mas Deus está e você está também. E até porque o fruto do seu resultado é que vai dizer quem você é. Eu li e eu não lembro se eu assisti certa vez quando um homem, ele estava trabalhando numa firma e foi chamado para uma promoção. O gerente disse a ele, olha, eu quero que você seja um dos meus. Para ser um dos meus tem que fazer o que eu mando. Ele disse, sim senhor. Então você vai fazer o seguinte, você vai receber 10 encomendas. Mas uma dessas encomendas você vai deixar de fora. Não vai anotar e vai deixar separada para mim. Entendeu? Ele disse, espera aí, eu vou receber 10 encomendas, vou deixar uma de fora e vou escrever que recebi as 10, mas uma é do senhor. Isso não está certo? Espera aí, isso não está errado, não. Aí o homem disse, olha, espera aí, você é do meu lado ou não? Vou deixar você pensando, amanhã você me responde. Ele pensou, orou e no outro dia veio com a sua esposa. Falou com a esposa dele, a esposa dele falou, não, olha, se você perder esse emprego, a gente vai perder tudo. Ele estava ali entre a faca, entre a faca e o penhasco. E ele chegou então diante do gerente dele e disse, olha, eu sou cristão e eu faço certo. Se eu receber 10, eu vou anotar 10. E vai ser anotado as 10. Eu não vou deixar passar uma, não. Só me desculpa. Mesmo que eu perca o emprego, mas eu tenho minha dignidade e a minha fé. Naquela hora o gerente disse, você passou no teste. Eu preciso de pessoas fiéis, como você, para fazer o que tem que ser feito. Entendeu? Dedique, sacrifique, seja íntegro, faça a sua parte.
A palavra de Deus, ela vem na frente de qualquer coisa. A sua fé vem na frente de qualquer coisa, se você quer ser bom realmente no que você faz. Como o apóstolo Sol nos fala, você quer ver Deus em algo? Observe a excelência com que é realizado. Quer ver o diabo em uma coisa? Observe o descuido, o ódio e a desordem com que é feita. Você se torna excelente quando transforma a fé em ação, sabedoria em prática e disciplina em hábito. Entendeu? Você precisa viver a sua fé. Viver isso. Uma senhora veio falar comigo assim, eu deixei de tomar a Santa Ceia porque chegou uma família, um pessoal na minha casa, uns parentes que eu não recebia há muito tempo. Eu falei, a senhora estava errada. Devia ter falado com eles, olha, estou indo para a casa de Deus. Ou vocês vêm comigo, ou vocês me esperam aqui. Porque eu já vi gente fazer isso. E as pessoas que fizeram foram valorizadas por Deus e abençoadas. E aqueles parentes, mas eles vão falar mal de mim. Não preocupa não, eles sempre vão falar mal. Sempre vai ter um que vai te criticar, que vai falar da sua fé. Mas o que importa é o resultado. Agradar um homem, agradar uma mulher, não vai te fazer feliz. O que vai te fazer feliz é agradar a Deus e fazer o que você tem que fazer de bom, de certo. Bons hábitos. Acorde cedo, leia a palavra de Deus, assista às orações, o devocional, ore, vá para o trabalho, faça seu trabalho direito. Não olhe para o que o outro está fazendo, ou o que o outro está falando, ou que alguém gosta de você ou que não gosta. Você está debaixo da direção de Deus. É Ele que vai guiar você e te abençoar, te dar a força que você precisa nos momentos que você mais necessita. Entenda isso. Seja bom no que faz. Para ser bom, primeiro é bom com Deus, com a casa de Deus e consigo mesmo. Mude a maneira de agir para uma maneira certa. Faça o certo e vai dar certo. Nós vamos dia 16 de maio para esse encontro forte, porque precisamos. A dança que vai acontecer porque precisamos. Você precisa, eu preciso, nós precisamos. Todas essas bênçãos e atos proféticos acontecem porque nós precisamos. E reflita nisso aqui. Você tem praticado a sabedoria que aprende ou apenas acumula conhecimento? Porque tem gente que só sabe ler, mas não pratica o que aprende. Lembre-se, excelência é prática, é repetição, é capricho e amor naquilo que você dispõe a fazer. Reflita em Tiago, capítulo 1, versículo 5. E lembre-se, maio, este mês chegou, mês da direção e da mão de Deus, mês das Déboras se levantarem, mês dos grandes atos proféticos em Manaim, a passagem pelo Vale de Elim, a bênção das famílias do monumento da Bíblia, a visão de Gilgal, o banho na fonte de Ana e a oração com a bispa Bárbara Barcelos, os mergulhos no Rio Sagrado, a passagem pelo Vale de Hebron, a entrega da capa apostólica, a troca de raízes com a apóstola Sol, a quebra de demanda no altar de Elias e a dança profética diante da Arca da Aliança no levantar das Déboras. Glória a Deus! Próxima aula, capítulo 8, metas claras e trabalho diligente. Essa aula vai pegar fogo. Que o Espírito de Deus abençoe a sua vida e ilumine os seus caminhos. Fique agora com o anjo da igreja e receba a orientação e faça com ele aqui uma reflexão sobre o que aprendemos hoje. E vamos ensaiar, vamos preparar, vamos para as reuniões com os oficiais. Que Deus abençoe tudo que fizerem hoje. No nome de Jesus, paz e luz para você.